Olá a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal do Diário PCD no YouTube, Facebook e em todas as mídias sociais. Que alegria estar ao seu lado. E comigo, nesta segunda-feira, falando de um assunto muito importante, que é identificar as pessoas com deficiência em todo o Brasil. Eu tenho aqui ao meu lado o jornalista, colunista, Luiz Alexandre Souza Ventura, conhecido como Luiz Ventura, do blog Vencer Limites, do jornal da Eldorado, da Rádio Eldorado. Seja bem-vindo, Luiz. Tudo bem? Obrigado por estar conosco, Luiz. Obrigado pelo convite. Um abraço para todo mundo. Vamos nós. Legal. Para quem está nos acompanhando, eu sou o Abrão Dib Júnior, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas e cabelos escuros, a sobrancelha bem grossa, estou com uma camisa salmão, ao fundo um painel branco aqui do escritório do Diário PCD. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estar conosco. O Luiz vai fazer a autodescrição dele. Luiz, por favor. Muito bem, eu sou um homem branco de 51 anos, uso óculos de graus de aros pretos retangulares, tenho o cabelo preto grisalho, a barba um pouco cheia também grisalha, estou usando um fone de ouvido desses que cobrem a orelha com fio, estou vestindo uma camiseta básica azul, atrás de mim uma parede de cor creme, um teto branco, dá para ver uns detalhes da decoração do quarto, tem um chapéu aqui na parede, tem um quadro lá no fundo, um guarda-roupa. Estou no meu quarto. Luiz, duas perguntas antes de falar sobre o número de pessoas com deficiência no Brasil. Pode mudar. Pode mudar. Antes disso, o blog Vencer Limites, 10 anos já, você no jornal da Eldorado, quais são os dias que você está na Eldorado, o blog Vencer Limites? Fala para a gente desse trabalho maravilhoso que você faz, por sinal, pioneiro em relação a tudo isso, Luiz. Obrigado pelo maravilhoso, antes de tudo, né? O blog tem 10 anos, o blog é diário, às vezes mais de uma vez por dia, depende do tema, né? E a coluna na Rádio Eldorado, ao vivo, toda terça-feira, às 7h20 da manhã, no Jornal Eldorado. Jornal Eldorado você escuta pela rádio eldorado.com.br, consegue ouvir pela Alexa, consegue ouvir pelos aplicativos da própria rádio, e também consegue, se você está em São Paulo, onde pega a rádio, o FM 107,3 FM. Você tem um canal no YouTube também, onde você publica os seus boletins. Na verdade, eu tenho perfil do blog em, acho que, 8 redes sociais, além do YouTube. Em todos eles, você encontra as redes do blog pelo nome Vencer Limites BR, BR de Brasil, né? E aí eu replico as matérias do blog nessas redes sociais, e onde é possível publicar o vídeo completo, eu publico a versão em vídeo da coluna da Rádio Eldorado. Eu faço um videozinho, pego áudio lá, faço um videozinho, publico no YouTube, no Instagram, TikTok, no Quai, e em todas as redes. E eu também tenho um grupo no WhatsApp, e também tenho um canal e um grupo no Telegram. Legal. Luiz, eu acompanho a sua coluna diariamente, mas eu tenho acompanhado e quero dizer a você que com mais frequência tudo aquilo que você vem publicando sobre a questão do IBGE, do censo de 2022 em relação às pessoas com deficiência. Por sinal, na última semana eu tive uma reunião com 2 senadores e eu levei todos os seus conteúdos e levei para esses senadores e disse, olha, está aqui, ó, o Luiz Ventura denunciando, o Luiz Ventura mostrando a falha do censo, e os senhores, como senadores da República, precisam fazer alguma coisa. Nós temos, Luiz, em 2019, a Pesquisa Nacional de Saúde, que estimava aí em torno de 17 milhões de pessoas com deficiência em todo o Brasil. Pelo que você vem apurando, Luiz, pela maneira como o IBGE vem fazendo esse censo, será que esse número vai ser reduzido drasticamente pela falha na maneira de fazer o censo, Luiz? Qual que é a sua opinião? Então, a primeira grande questão dessa história toda é que a gente não sabe quantas pessoas com deficiência tem no Brasil.
embora haja aí, desde 2010, aquele número oficial do IBGE de 45,6 milhões de pessoas, já são 12 anos desse censo, o próprio IBGE admitiu depois, em conversas, em entrevistas, que os critérios usados naquele censo de 2010, eles não foram os mais acertados para identificar a pessoa com deficiência. Porque o que eles faziam era perguntar: existem pessoas com deficiência na residência? E aí a pessoa respondia: sim, deficiência física, auditiva, visual, intelectual, multideficiência, qual é? E aí dizia sim ou não. Mas não havia um critério mais aprofundado de avaliação da deficiência. Então, qualquer pessoa que dissesse: tem pessoa com deficiência na minha casa, essa pessoa estava cadastrada como pessoa com deficiência. Depois, como a gente não teve o censo de 2010, foram surgindo pesquisas, surgiram vários e vários mecanismos diferentes de avaliação da deficiência. Agora, em 2022, o IBGE adotou como estratégia colocar, identificar a pessoa com deficiência dentro de um critério do que é ou não possível que essa pessoa faça, né? Então, tem lá, eles vão perguntar: tem pessoa com deficiência na casa? Sim. Que tipo de deficiência? Auditiva, visual, intelectual, física ou multideficiência? E aí eles vão perguntar: essa pessoa faz alguma coisa com muita facilidade, com média facilidade, com muita dificuldade, não faz de jeito nenhum. E só vai identificar a pessoa como pessoa com deficiência se ela não faz algo de jeito nenhum ou se ela tem muita dificuldade para fazer as coisas. Esse é o primeiro ponto. Para o IBGE, essa é a avaliação que vai determinar se a pessoa com deficiência é realmente uma pessoa com deficiência. Eu já não acho isso muito acertado, porque dizer que uma pessoa faz algo com muita dificuldade ou não faz de jeito nenhum é um dos critérios, são dois dos critérios para avaliar a deficiência. Porque, por exemplo, eu tomo, inclusive, como exemplo, o meu próprio caso. Eu tenho dificuldades para fazer as coisas do ponto de vista da mobilidade, mas eu não tenho muita dificuldade para fazer determinadas coisas. E eu tenho muita dificuldade para fazer outras coisas. Eu, por exemplo, não corro, não consigo correr. Para mim, isso é impossível por causa da questão dos meus pés. Então, se ela me perguntar: você consegue correr? Eu vou falar: não, de jeito nenhum. Então, eu não faço aquilo de jeito nenhum. Mas eu subo escada, eu ando, eu não uso cadeira de roda. Então, para o IBGE, dentro desse critério, eu seria uma pessoa com deficiência porque eu não corro, mas e o resto, né? E aí você começa a pegar esse critério e avaliar esse critério dentro da quantidade de diferenças que existem no universo da pessoa com deficiência, então não me parece que vai dar um número muito fidedigno em relação, principalmente aquelas pessoas que têm deficiências de leve a moderada, o que já é suficiente para atrapalhar. O que já é suficiente para você ter que enfrentar as barreiras da sociedade sem nenhum recurso de acessibilidade. Uma calçada estrupiada, um imóvel antigo, uma falta de acessibilidade visual, um problema de acessibilidade auditiva, um vídeo sem legenda para quem não tem uma audição muito boa, enfim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é a maneira como o IBGE está levando essas perguntas às pessoas. Tem dois questionários que estão sendo utilizados: o questionário que vai para todo mundo e o questionário que vai para 10% das entrevistas, que é o tal do questionário de amostra. Esse questionário de amostra é o que tem as perguntas sobre deficiência, inclusive sobre autistas. É uma pergunta: alguém é autista na casa? Essa é a pergunta. A minha avaliação é que essas perguntas tinham que estar nos dois questionários, porque essa informação ela é muito importante para identificar uma parcela bem substancial da população que precisa de políticas públicas, que precisa de acessibilidade, que precisa de acesso de maneira geral. E aí, isso tem dois problemas. O primeiro é que não vai ter essa identificação. E o segundo é que as pessoas não estão conseguindo responder que são pessoas com deficiência. Então, há um problema de representatividade, é um problema de identidade, é um problema de estratégia, na minha avaliação. Não sou estatístico, o IBGE certamente vai arranjar 1 trilhão de argumentos para dizer que o que eles estão fazendo é correto, porque foi o que eles fizeram nas respostas que eu obtive, que foram respostas bastante protocolares, bastante burocráticas e que não entraram mais a fundo nessa temática.
Então, esse, para mim, é o cenário. Coincidentemente, no sábado, eu recebi a visita de um pesquisador do IBGE. Deixei a pessoa fazer a pesquisa, perguntou quantas pessoas na casa, data de nascimento, quantos banheiros tem na minha casa, não é? Acabou a pesquisa, eu falei, mas acabou? Ela falou, acabou. Falei, você não vai perguntar se tem uma pessoa com deficiência na minha casa? Falou, não, a casa do senhor não foi sorteada para fazer esse tipo de pergunta. Falei, mas e se você tiver que fazer, como é que é? Você foi treinada para poder fazer isso? Falou, não, eu não fui treinada. Aqui eu tenho que seguir o que está aqui no celular. O que eles estão me passando é isso aqui. Falei, mas e aqui na minha rua? Ela falou, aqui na sua rua eu ainda não encontrei ninguém, porque até agora não caiu na minha condição pesquisar se na casa de vocês aqui do bairro tem pessoa com deficiência. Na minha rua, eu moro no interior de São Paulo, a minha rua tem 4 quarteirões, e eu conheço os vizinhos. Na minha rua, eu sei que nós temos 8 pessoas com deficiência. E na minha rua, o censo não vai identificar nenhuma das 8. Mas veio na minha casa. Agora, por que é que quer saber quantos banheiros eu tenho na minha casa? Qual é a importância para um censo de quantos banheiros eu tenho na minha casa, mas não quer saber se tem uma pessoa com deficiência? O meu medo é esse censo reduzir o número de pessoas com deficiência no Brasil. Por quê? O investimento em política pública de saúde para pessoa com deficiência vai reduzir, porque reduziu o número de população. E outra coisa, não prepararam as pessoas, Luiz, para fazer uma pesquisa adequada. Não adianta a pessoa chegar e perguntar, o autismo. Tem. Qual é o grau da pessoa com autismo? Eu tenho muito receio, Luiz, dos resultados desse censo. Nós esperamos tanto por esse censo e agora eu tenho medo do que pode vir para a pessoa com deficiência com esse levantamento do IBGE. Você também tem esse receio, Luiz? O IBGE também esteve aqui na minha casa já. Eu moro em Santos, litoral de São Paulo. E também não perguntou a respeito da deficiência. Eu questionei a pesquisadora e ela deu a mesma explicação que o pesquisador deu para você. Não são eles que comandam isso. Eles têm lá um celular, um tablet, eles abrem o questionário que vai abrir é o sistema que comanda isso, o sistema do IBGE que comanda isso. E aí eles seguem, arriscam o que está escrito ali no questionário, fazem as perguntas que estão nos questionários. No questionário de amostra, que é o questionário onde tem as perguntas sobre pessoas com deficiência autistas, como eu disse, segundo o próprio IBGE, esse questionário vai ser aproximadamente 10% das visitas. O restante é o questionário maior. Esse questionário maior tem as perguntas sobre saneamento básico, sobre idade, sobre quantas pessoas tem na casa. Eu acredito, eu entendo que precisaria ter nesse primeiro questionário a pergunta sobre deficiência. Para mim é básico, eu acho isso. A pergunta sobre autistas é uma única pergunta. Alguém autista? Sim ou não? Vai colocar sim. O ponto é, o questionário de amostra é uma maneira coloquial, habitual, do trabalho de estatística. A gente sabe disso. As próprias pesquisas eleitorais trabalham com amostras. Elas não vão entrevistar 100% das pessoas do país. O próprio IBGE não entrevista 100% das pessoas do país. Eles mesmos admitem isso. Mas eu volto a dizer, e eu acredito, confirmo o que você está dizendo. A minha avaliação é que a quantidade de pessoas com deficiência que vai ser registrada nesse censo não vai ser verdadeira, não vai ser fidedigna, não vai. Ainda que haja todo um trabalho competente de estatística do IBGE em relação a isso. A minha avaliação, e eu vou repetir isso sempre, essa estratégia está errada. Essa estratégia não é uma estratégia inteligente. É uma estratégia que está, mais uma vez, reforçando a invisibilidade da população com deficiência. Porque não só pela questão de que você não identifica as pessoas com deficiência em todos os lares entrevistados, mas quando você não permite que as pessoas digam, eu sou uma pessoa com deficiência, que era uma expectativa muito grande em relação a esse censo. E aí, assim, a pergunta que o IBGE, a resposta que o IBGE me deu a respeito disso, volto a dizer, é uma resposta burocrática. Eles disseram, olha, a gente faz 2 questionários por questão de custo,
E o questionário de amostra é um questionário que funciona, que dá certo, e a gente vai ter aí a quantidade X de pessoas com deficiência com base no questionário deles. E não tem debate, né? Não tem debate. E aí o ponto principal também é, por mais que a gente faça, por mais que a gente exija, por mais que a gente pressione atualmente, o trabalho já está em campo, né? O trabalho já está sendo feito. O que a gente imagina que possa ser feito é para o próximo o próximo censo, que vai, em teoria, daqui 10 anos, daqui 8 anos, no ano de 2030. Mas não sabemos exatamente como isso vai ser feito. Agora, assim, não vai dar certo, não vai dar certo. O número de pessoas com deficiência que vai ser registrada nesse censo não vai ser fidedigna, não vai ser. E o IBGE pode dizer o que ele quiser, pode afirmar o que ele quiser do ponto de vista da estratégia de estatística, de que é feito com amostra, de que tudo mais, porque os questionamentos mais aprofundados a respeito disso, que eu fiz a eles, eles não responderam. Então, enfim, não temos uma informação fidedigna a respeito do resultado do censo, e não temos uma informação mais aprofundada, uma resposta mais aprofundada do próprio IBGE. Eu queria convidar a todos que estão acompanhando essa entrevista do Diário PCD com o Luiz Ventura, do blog Vencer Limites, do Estadão. O Luiz é colunista da Rádio Eldorado, do jornal da Eldorado. Eu queria que todos vocês que estão nos acompanhando pudessem escrever aqui no comentário se você foi entrevistado pelo IBGE e se você teve a oportunidade de falar se você é uma pessoa com deficiência. Porque eu quero pegar o link desta entrevista e quero encaminhar para esses 2 senadores que eu estive com eles na semana passada. Porque isto pode ser, para eles, algo para cobrar o IBGE. Porque é o seguinte, este censo já foi uma bagunça, já foi prorrogado, ficaram sem pagar os pesquisadores, sem equipamento, reduziram o número de pesquisadores, estão cobrando para que os pesquisadores entreguem o mais rápido possível as pesquisas, mesmo que custe o que custar, enfim. Isso precisa chegar à mão das autoridades, porque a minha grande preocupação é isso. Reduziu o número de pessoas com deficiência no Brasil, automaticamente reduz o investimento em políticas públicas para a acessibilidade, para a pessoa com deficiência, e o prejudicado será as pessoas com deficiência. Eu tenho muito receio disso, esperei muito por esse censo, esperei muito, e olha, era melhor, para mim, era melhor nem existir esse censo. Eu entendo isso, porque fazer desse jeito é complicado. Uma das respostas que o IBGE me deu é que a estratégia utilizada para a formulação das perguntas segue as recomendações do Grupo de Washington. O Grupo de Washington foi um grupo criado exatamente para debater e melhorar o entendimento a respeito do que é ser pessoa com deficiência, do que é conviver com a deficiência. Então, esse critério, essa escala de nenhuma dificuldade, alguma dificuldade, muita dificuldade, não consegue de jeito nenhum, de modo algum, tem base no Grupo de Washington, que no universo das pessoas com deficiência, quem trabalha com pesquisa nesse universo conhece bem. O IBGE, por exemplo, afirmou que não usou os critérios do Índice de Funcionalidades Brasileiro Modificado, que é o IFBRM. Porque quando as perguntas do questionário, quando o próprio questionário, o censo de maneira geral, foi construído, esse índice ele não estava completamente formulado e por isso eles não foi utilizado. Então, a suposta atualização a respeito dos critérios de questionamento do IBGE, elas já chegam atrasadas, né? Esses critérios eles já chegam atrasados. Porque não usar, por exemplo, o índice de funcionalidade, que é uma ferramenta que está começando a ganhar espaço aqui, já é um problema, né? Já é um problema, além de todas essas questões que a gente está colocando, de não haver uma identificação uniforme, unânime aí das pessoas com deficiência. Honestamente, cara, não dá para entender. Não dá para entender porque isso foi feito. Esse argumento a respeito do financeiro, ele não cabe. Não cabe, porque você poderia ter 2 questionários com as perguntas, né?
Porque a pergunta da pessoa com deficiência, ela vai tomar 2, 3 minutos do questionário. O próprio, quando a pesquisadora veio aqui na minha casa, eu perguntei para ela qual era a diferença de tempo. Ela falou: o segundo questionário é bem longo, demora muito para fazer. O primeiro questionário, ele é mais curtinho. O IBGE afirmou que fez nessa separação, até para incentivar as pessoas a responderem, porque também tem uma resistência das pessoas a responderem o censo. A gente vive atualmente no Brasil uma influência política que faz com que as pessoas deixem de fazer determinadas coisas que são absolutamente comuns, porque uma ideologia política A, B ou C afirma que aquilo é ou não bom. Né? Então, a gente tem esse cenário. E aí o IBGE afirmou que também tem esse detalhe. Mas as perguntas sobre deficiência, pela importância que isso tem para o país, elas deveriam estar nos 2 questionários. E o tempo que isso levaria para ser feito não seria, nem de longe, comprometedor para a qualidade do primeiro questionário. Então, para mim, essa desculpa não cola. Desculpa, não cola. Agora, o IBGE não respondeu mais. Falou: olha, é isso e é isso, né? A resposta está inteira lá no blog, mais de uma vez até. É isso e é isso. Aí, quando eu questionei, mas peraí, calma, por que não foi colocada a pergunta sobre deficiência no primeiro questionário? E eles repetiram o que já haviam enviado na nota que mandaram, por causa da questão aqui disso, porque não vai responder, porque vai ficar longo, que não é, na minha avaliação, uma situação real, né? Então, agora, o que você está dizendo é isso: a gente vai encontrar um número X de pessoas com deficiência no Brasil, que não vai ser 45 milhões, que não vai ser 17 milhões. A gente vai ter, do ponto de vista do IBGE, somente pessoas com deficiência com sequelas graves ou gravíssimas, né? Leves, moderadas, não serão mais pessoas com deficiência para o IBGE, considerando Sim. para o IBGE, o que vai criar um tremendo conflito de identificação para todas as questões que envolvem o universo da pessoa com deficiência, em políticas do SUS, em coisas como isenção de IPVA e IPI, em identificação de pessoa com deficiência para inclusão no mercado de trabalho, identificação de pessoa com deficiência para fazer inclusão nas escolas e universidades, nos concursos públicos. Eu também recebi um monte de relato de pessoa com deficiência que não conseguiu responder que era pessoa com deficiência, entendeu? E gente, por exemplo, que tinha até 3 pessoas dentro da própria casa, porque tem o filho que tem deficiência intelectual, a mãe que é cadeirante e um outro parente qualquer lá que tem alguma outra deficiência, que moram todos juntos. E aquela casa tem 3 pessoas com deficiência e para o IBGE aquela casa não tem nenhuma. Né? Não tem nenhuma, porque nem pergunta foi feita. Foi feita. Então, enfim, qual o resultado disso? O resultado disso certamente vai causar problemas. Eu tenho medo do tamanho dos problemas. Eu questionei, pra você ter uma ideia, vamos trocar um pouquinho só. Eu questionei o Tribunal Superior Eleitoral quando ele divulgou o número de eleitores com deficiência, de candidatos com deficiência. 467. Mas qual é o critério que vocês adotaram para identificar que o candidato tem deficiência? Não, na hora do registro da candidatura, ele disse que é um candidato com deficiência. Eu falei, mas você não sabe? Não, ele foi lá e colocou. Eu falei, mas, gente, e se a pessoa não tem uma deficiência, mas quer explorar o segmento da pessoa com deficiência, colocou lá que é um candidato com deficiência? Mas o Tribunal Superior Eleitoral não tem esse filtro. Então, sabe, são situações. Será que é mais importante saber quantos banheiros tem na minha casa do que se na minha casa tem uma pessoa com deficiência e qual é a deficiência dessa pessoa? O que muda, gente. A minha avaliação é que o questionamento, esse problema do IBGE, do TSE, para mim era muito claro, né? A pessoa se identificou como pessoa com deficiência, não tinha questionamento. E não tinha laudo, por exemplo. Nada! Todo mundo exige laudo hoje. O cara vai pedir um vale-transporte na esquina, tem que levar um laudo. E aí o TSE vai lá, o cara é candidato a um cargo público, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República,
e o cara se identifica e acabou. O cara diz, eu sou uma pessoa com deficiência, acabou. Não tem nenhum tipo de investigação, não tem nenhum tipo de comprovação disso, o que é, enfim. E no final das contas, segundo o próprio TSE, para cargos de deputado estadual e federal, se não me engano, ou só federal, foram eleitos 8 candidatos, dos 460 e pouco. Até porque o movimento político das pessoas com deficiência ignora os candidatos com deficiência. Né? Sim. Esse é um outro problema que a gente enfrenta, porque há uma exigência constante de representatividade, mas não há o voto no representante, né? Até porque ninguém nem sabe quem são esses representantes. O TSE falou, inclusive, que eles não podem identificar nominalmente as pessoas com deficiência eleitas, porque a lei de proteção de dados hoje do Brasil não permite isso. Ele só pode divulgar o número. Então, teve 8 candidatos com deficiência que foram eleitos. A gente vai ter que esperar para ver de que maneira isso vai ser no Congresso. Eu achei um. Eu achei. Eu conheço uma deputada federal e uma deputada estadual. Andréa Werner, em São Paulo, e eu esqueci o nome da moça agora. A Amália Barros foi eleita deputada federal, monocular. Deputada federal, na bandeira da visão monocular. São Paulo tem a Andréa Werner, que é mãe de uma criança com autismo. Tem o Rafael Silva, que é deputado estadual. Lá no Rio de Janeiro foi eleita uma outra deputada. Eu fiz uma avaliação, agora, deputado federal, 8. Onde estão os 8? Eu achei um só, e olha que eu procurei o Brasil inteiro. Eu também não achei. Eu recebi uma informação por mensagem de Instagram de que há uma deputada com deficiência que foi eleita pelo Rio Grande do Sul, deputada federal. Mas não sei o nome, não falou o nome, não disse quem era, e a pessoa não respondeu mais quando eu perguntei. Então, não sei quem são. Não sei quem são. A gente vai descobrir no mandato, né? Luiz, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho certeza de que as autoridades vão ter aquilo que você escreve no seu blog e o que você divulga na Rádio Eldorado como uma base para cobrar o IBGE. Mesmo você cobrando o IBGE, tenho certeza que essas autoridades vão cobrar mais forte, porque nós sabemos as consequências na frente. Quero te parabenizar mais uma vez, agradecer a sua presença aqui no Diário PCD e vamos em frente, Luiz. Cada dia é um dia de luta diferente, Luiz. A gente precisa ficar de olho agora no novo governo, né? O governo atual está acabando. Os últimos 4 anos foram muito ruins para as pessoas com deficiência do ponto de vista do governo federal, do Congresso Nacional. Teve uma série de ataques aos direitos das pessoas com deficiência nos últimos 4 anos. Eu estou martelando insistentemente uma cobrança a respeito do novo governo sobre educação inclusiva, sobre inclusão do trabalho, sobre a regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão, que precisa ser regulamentada com urgência. E a gente precisa aguardar agora e cobrar do novo governo federal, dos novos deputados, dos novos senadores, deputados estaduais, mais visibilidade para as pessoas com deficiência nas pautas, mais entendimento sobre o que é uma política pública voltada às pessoas com deficiência, e juntar a gente para fazer com que isso aconteça e proteger os direitos das pessoas com deficiência conquistados, para que esses direitos não sejam derrubados, porque muitos foram, e a gente não pode aceitar como uma vantagem, uma benevolência a conquista de um direito, e nem aceitar que uma pequena coisinha feita num universo de coisas retiradas seja positiva. Né? Então, a gente precisa ficar de olho nisso, prestar bastante atenção e cobrar bastante de todo mundo. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Estamos juntos. Obrigado você, Luiz. Forte abraço a você, a todos lá do Jornal da Eldorado, blog Vencer Limites. Gratidão a vocês que acompanharam o Diário PCD. Mais uma vez, informações sobre o universo da pessoa com deficiência em relação ao censo do IBGE em 2022. Muito obrigado, deixe o seu like, compartilhe essa transmissão, acompanhe o Ventura também em todos os canais dele. Obrigado, gente. Valeu, tchau. Boa semana.